Mais um Dinheiro Sem Tabu, aqui é o Max. Estou aqui com o Montanari e o Mazzucchi. Nós vamos falar um pouco assim, desmistificando o que é a Bolsa de Valores, o que você pode usar, como você pode trabalhar o seu patrimônio financeiro através de investimento na Bolsa de Valores. E mostrar que não é um bicho de sete cabeças, não é um cassino, não é um jogo. Existem oportunidades de você construir uma reserva financeira saudável, você construir um patrimônio com consistência e usando, né, toda essa estrutura que aqui é disponível. Tem dois especialistas com muita experiência no mercado, com um histórico de resultados e que pode agregar muito a qualquer investidor ou entender como isso pode trazer. Vou começar aqui com o Montanari. E aí, Montanari, tudo bem? Tudo bem. Max, eu vejo aqui a câmera, olha para você aqui. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Max, nosso parceiro aí. Eu acho que é uma oportunidade legal a gente falar um pouquinho de bolsa, porque na grande maioria, né, o entendimento é bem baixo e a gente costuma comentar que a maioria das pessoas aí fora enxergam a bolsa como um jogo, né? E um jogo nem sempre é bacana, né? Pode ser uma diversão, mas pode realmente deixar a pessoa descapitalizada, né? E a ideia sempre é multiplicar patrimônio, fazer um planejamento financeiro justo, para que o capital, né, se multiplique. Então, acho bem pertinente, né, a gente falar um pouquinho sobre essa oportunidade, vai ser bem legal aí para as pessoas que acompanham. E quando a gente fala de bolsa, né, vocês, quando querem começar a operar em bolsa hoje, né? E o que vocês enxergam? Porque o cara comum, ou às vezes o cara que tem uma carteira já e quer dar um próximo passo, né? Ele já conseguiu um volume financeiro na renda fixa, ele já tem às vezes um volume de aposentadoria, mas ele não está satisfeito ainda com a rentabilidade, ele quer dar um passo dois. Só que ele está sempre com aquele receio, né? O que você acha? Bom, uma coisa que o Milton sempre fala primeiro, você voltando até a parte de desmistificar a bolsa, é que a bolsa não é só para quem tem muito dinheiro. O Milton sempre foca, o Montanari sempre foca bastante que para inclusive jovens, assim, se você economizar o dinheiro de uma pizza, você pode ser acionista de uma empresa como uma Vale, como uma Petro, um Basf, como uma Itaú, qualquer das empresas do estado. A gente está falando o valor de R$30, R$40. Então, primeira coisa, né, é a cultura do mercado em renda variável. Se a pessoa entender que ela economizando uma receita, nem que for muito pequena, ela já pode começar a investir no mercado financeiro. Isso é muito bacana. As pessoas acham que, nossa, isso aqui realmente é uma coisa assim, aquela figura, né, dos anos 70, 80, 90, que era aquela loucura, que só pessoas engravatadas com muito dinheiro que podiam ter acesso àquilo. Não. Hoje você pode ter acesso ao mercado dentro do seu celular, no computador, através de bons assessores, estamos nós, né, sei que já fazendo a nossa propaganda, mas com pouco dinheiro. Então isso já é um primeiro passo. Não precisa ter muito dinheiro para você se tornar acionista de uma empresa. Exatamente. Houve uma democratização do capital. Isso. A bolsa era um clube fechado, né? Então, o Mazzucchi estava explicando, é que antes a gente tinha uma linguagem, né, que era os IUPs da década de 80 e 90, que eram os caras endinheirados que estavam juntos com as grandes corretoras que administravam esse patrimônio. E como a bolsa ficou eletrônica, o mercado ficou global, né, e o acesso aos mercados ficou bem democratizado, como a gente estava falando, a gente tem hoje a oportunidade de comprar uma ação da Petrobras por R$42, que é a cotação última dela, porque existe um mercado chamado mercado fracionário, né? E como que a gente enxerga isso? A gente compra uma ação a R$42, quando você tiver 100 ações ao todo, você já pode negociar dentro da própria bolsa. Lote padrão. Isso, lote padrão. E dentro dessa expertise que a gente passa para os nossos clientes e tal, dentro dessa operação, por exemplo, Petrobras, tem várias outras operações de rentabilidade que você pode, além dos dividendos que é gerado pelo lucro da empresa, você tem operações estruturadas como, por exemplo, a sua carteira virar uma renda fixa, né? Fazer uma operação de CDI com proteção total do capital. Sim. Então são situações assim
exemplos, né, que a gente está dando aí para começar a aquecer um pouquinho a cabeça das pessoas para o nosso mercado. Essa ideia que vocês estão colocando, né, é o que eu costumo falar com a minha sobrinha, né? E aí está os mais jovens. Os mais jovens, eles podem construir uma estrutura financeira, exclusiva quando a gente pensa em renda passiva, uma estrutura de investimento, patrimônio, onde ele consegue ter uma tranquilidade maior, até por quando você vai tomar algumas decisões posteriormente, né? Então, o que a gente está falando aqui, né? A bolsa, ela permite, né, quando a gente pega a renda fixa, ela protege o capital, é ok. Mas quando a gente pega o patrimônio, a possibilidade de você enriquecer, você aumentar o seu patrimônio financeiro é muito maior. Você falando, você usar algumas ferramentas da Petro para você aumentar a sua posição, e aí, consequentemente, você vai ter um dividendo, com o dividendo vai aumentando, vai chegar um ponto que, se você fizer isso longevidade, a sua patrimônio financeiro se torna totalmente outra. Sobra, né? A sua curva de tempo é mais curta, né? Exatamente. Que você tende, e isso é uma cultura assim que a gente está muito pequena ainda no Brasil, né? Uhum. Mas, por exemplo, na economia americana, praticamente 90% da poupança do americano é ações. Ele está virando sócio de uma empresa, né? E isso é uma coisa cultural. Hoje a gente falando de desmistificar a bolsa, a ideia que a gente mais passa dentro da M3 é justamente isso, né? O que é uma ação? É a menor capital social de uma empresa. Se você compra uma ação, você é acionista proporcional ao tamanho do seu financeiro. E se eu quero ter uma participação maior na empresa, que é uma empresa de capital aberto em bolsa, eu quero ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro lá, receber os dividendos, pegar esses dividendos, comprar mais ações e ter na minha curva de tempo um pedaço importante da empresa. Isso pode ser uma aposentadoria, isso pode ser uma poupança para o resto da vida, pode ser até sucessão para passar para os filhos, né? E até complementando isso, quando você compra uma ação, é diferente quando você, por exemplo, compra uma cota de uma aposta, desses bets da vida, ou quando você mesmo vai no mercado de Bitcoin, dessas criptomoedas, que você compra um contrato apostando que aquela moeda vai subir. Não, você compra uma ação e se você passa um ano com ela, ela é um bem. Você tem, inclusive, declarar um imposto de renda. Isso é um patrimônio. Então, você está comprando como se estivesse comprando assim. Vamos supor que essa sala aqui eu vou dividir ela em 1000 tijolinhos. Então a pessoa compra um tijolo, ela está comprando um pedaço real dessa sala. Quando você compra uma ação do Itaú, por exemplo, você está comprando um pedaço daquela empresa e se tornando parte daquela empresa. Nós conversamos recentemente, né? E é uma coisa que eu sempre bati essa tecla com. Tem alguns ativos que são essenciais na bolsa. Você pega um ativo de um estacionamento básico, energia, você pega um banco. A gente sabe que algumas atividades elas são essenciais para a economia. Quando você pensa em construir um patrimônio financeiro, você pode usar isso muito bem, porque às vezes o que eu mais escuto quando eu falo de bolsa, as pessoas perguntam, é exatamente isso. Tá, é seguro? A primeira pergunta que eu recebo, sim, mas como que eu sei? Tá, mas tem analistas que vão ver o fundamento da empresa, como que a empresa está performando, qual o momento do mercado, e aí você começa a construir a sua estrutura. E aí quando você pega um cara leigo, é justamente isso, né? Como que ele pode trazer essa segurança de ter longevidade, lógico, vai oscilar um pouco mais, mas ao mesmo tempo ele não vai ter um risco tão extremo, ele vai conseguir performar bem, ele vai conseguir ter uma paz para investir. Vou iniciar aqui o mesmo que vai complementando. Primeira coisa, assim, já se diz o nome, mercado de renda variável. Então, os preços das ações dos ativos elas vão variar, certo? Então, se você tem uma linha de tempo mais longa, você não se importa muito com as variações pontuais. Hoje caiu 2%, mais subiu 3%, você não está preocupado com isso. Então, é dentro do seu objetivo financeiro, né? Então, se você tem um longo prazo, como a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Eu quero ter uma carteira de ações para ter minha aposentadoria, como o Montanari explicou lá nos Estados Unidos, que muitos compram aquelas ações para ser aposentadoria, ter dividendos. A palavra é você fazer a diversificação da sua carteira. Então, você citou setores que são mais
menos suscetíveis às oscilações, como se for saneamento. Eu gosto também de citar papel celulose, setor bancário, porque são setores básicos que a gente chama, né? São setores que, independente de crises ou pujanças do mercado, enfim, são setores que sempre vão estar numa estabilidade. Todo mundo vai precisar consumir água, consumir energia, consumir papel, pode diminuir um pouco o consumo, subir, mas sempre vai ter um consumo. Então, a gente fala que são ações defensivas, porque elas, no longo prazo, elas sempre vão manter uma estabilidade e não vão ter oscilações tão bruscas, por exemplo, como o setor de varejo. Sim. O setor de varejo é um setor que ele é muito mais agressivo, e ele é suscetível a, por exemplo, ele amarrar totalmente a nossa taxa de referência, que é a Selic. Né? Então, se a Selic ela sobe muito, o preço do dinheiro, do carrego do dinheiro para aquelas empresas fica muito alto. Então, o crediário, a taxa do cartão fica muito exposta, então ele diminui as margens e tem que subir os preços. Então, fica muito suscetível. No longo prazo, sempre vê que o varejo sempre está ou fechando, ou quebrando, então é prejudicial. Né? Eu, assim, a gente fala também, é uma expertise do mercado financeiro, e a gente tem isso na M3, é um balanceamento da carteira, né? Obviamente que se a gente for falar, vamos fazer a cartilha do investidor de bolsa, você põe um pouco de cada setor, né? Então, você põe um pouco de varejo, mas aí você vai escolher o melhor varejo e tal. O grande assim, barato da gente entender a oportunidade é realmente uma empresa que está dando lucro e pagando dividendos. Entendeu? Então, se eu estou querendo começar, eu vou diversificar minha carteira. Tem muita diversificação, por exemplo, que a gente fala muito aqui da VEG, por exemplo. Uma ótima empresa. Sim. É uma empresa, assim, praticamente não tem concorrente no Brasil. Ela faz motores, ela faz centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas. Você monta uma empresa lá, você vai lá e tem que fazer uma CPH, é isso? Pequenas centrais hidrelétricas. Enfim, esses caras andam muito, mas eles não são bons pagadores de dividendos. Por quê? Eles reinvestem no próprio negócio o tempo inteiro. Eles estão crescendo. Então, exatamente. Então, de repente, você monta uma carteira dela, vamos dizer que ela tem uma empresa, uma fábrica hoje. Daqui 5 anos, ela pode estar com 10 fábricas. Então, você é dono de um pedaço de uma fábrica. Depois de 10 anos, você é sócio. Por exemplo, de um cliente ontem, né? Exatamente. E a gente estava tendo papo, estava tentando explicar um pouco o porquê da bolsa. E eu usei o exemplo dele. Né? Ele tem um comércio. Eu falei, se eu quero tornar sócio do seu comércio, da sua empresa, e eu estou vendo que você está tendo retorno, eu espero ganhar com isso, só que você tem variáveis. Tem um mês que você vai ganhar volume, tem um mês que você vai ter uma rentabilidade, mas eu estou comprando aquela expectativa, que o seu retorno e eu vou ter um ganho com isso. As variáveis é o que vai levar de mercado. Exatamente. O que eu espero sempre, que aí eu coloquei, é assim, quando o preço, eu quero que o preço esteja melhor ou mais baixo, para que meu lucro possa ser maior. Se eu comprar caro, se eu precisar uma vez fazer uma operação e vender lá na frente, eu não vou ter um lucro, uma rentabilidade favorável. Então, a bolsa, não necessariamente que você tendo uma queda de preço é ruim. Às vezes, como você falou da VEG, às vezes a oscilação do mercado, ela está num bom preço. Oportunidades. De você comprar uma empresa que está crescendo, sendo em desenvolvimento, e automaticamente você tem uma oportunidade. O que quer dizer que um especialista, e aí o trabalho de um especialista é entender como que você tem um momento de compra, como que você se posiciona no papel, e aí você, né, quando vai surgir as oportunidades ao longo do tempo, você vai comprando um pouco mais. Você vai aumentando a sua posição, a sua exposição ao ativo, e consequentemente, tanto o retorno do dividendo vai ser maior, ou às vezes um ganho na cotação do papel, né? Agora, um dos pilares que a gente colocou nas nossas conversas que eu achei interessante, né, e aí é uma coisa que muito pouco se fala, e aí vocês podem usar muito bem disso, como que você pode, às vezes, se proteger dentro desse cenário, né, desse ambiente, né? Porque acredito que dá para você usar isso para você equilibrar a carteira. Mesmo você não tendo essa exposição, mas dentro da exposição,
ter um pouco mais de conforto, uma retaguarda, vamos dizer assim. Eu queria, desculpa só cortar, só complementar um pouquinho que a gente estava falando ontem. Porque, assim, também é um pouco de confusão que as pessoas fazem quando investem em bolsa. Ela não enxerga, eu vou bater um pouquinho nessa tecla, porque ela não enxerga o dividendo, ela enxerga a bolsa subir. Então, quando espera a bolsa subir, para remunerar o valor investido ali, pela cotação, vamos lá, comprei o Itaú hoje a R$ 34 por ação, bateu 35. Eu fico feliz. Se eu precisar vender dinheiro, fazer dinheiro, eu vou ter um lucro. Então, de repente, meu time ali foi importante. Mas quando a pessoa tem essa cabeça de comprar, olhando a alta das ações, quando cai, ele fica preocupado. Então, ele acha que o dinheiro dele está diminuindo. Por isso que a ideia, a mentalidade do investidor de bolsa... barato, é verdade. Exatamente. A ideia do investidor de bolsa é sempre olhar o que ela vai te gerar de dividendos. Porque o majoritário, o cara que tem as ações ali... Posso dar um exemplo? Ele pode. Durante as eleições que nós tivemos recente, tinha alguns clientes que operavam em bolsa. Você sabe que alguns papéis sofreram um pouco mais. E a explicação que eu sempre dava é, se você tem 100 papéis de uma determinada empresa, na verdade, aquele valor é um patrimônio financeiro. Então você não perdeu o patrimônio. Apenas ele teve uma oscilação que aí, às vezes, dependendo do papel, eu sempre explicava assim, é o momento para você comprar um pouco mais. Então, quer dizer, naquele momento, se você se expõe um pouco mais e compra mais um pouco daquele papel, quer dizer o quê? Se você comprou 100 a R$10, por exemplo, e ele baixou para 9, você aumentar a exposição um pouco mais barato. A maior dificuldade é porque o cliente ele vê o nominal. Você comprou, você comprou a 100 e está valendo 90, aí ele perdeu R$10. Não, ele acha que o dinheiro dele está sumindo. E, na verdade, assim, se você vê o quanto valia as empresas americanas listadas há 10 anos atrás, assim, era raro ter uma empresa de $1 bilhão. Nossa, essa empresa vale $1 bilhão. Hoje, na realidade, é a empresa de $1 trilhão. Então, a empresa tem a correção do ativo também. Quando você compra uma empresa, é muito mais que a cotação nominal. Ali você está comprando físico também. Terreno que ela tem, patrimônio, reserva da marca. É um monte de coisa. Expertise do negócio. Exatamente, quem é o CEO que está lá. Então você está comprando. E o preço, como a liquidez é muito grande, tem fluxo de entrada e saída de capital aqui, interno, externo, tem a oscilação, os juros é um determinante. Quando você puxa um pouco mais os juros, os fundos de investimento que estão lá para rentabilizar mais no curto prazo, eles ajustam um pouco, eles vendem um pouco de ações. Equilibra a carteira. Exatamente. Então, aquele fluxo de venda momentâneo, ela vai se reverter quando os juros caírem. E as próprias empresas que venderam ali vão retomar e ajustar a carteira deles. Nesse meio tempo, a conta é quanto que você vai receber de dividendos até lá. E se o preço estiver se mantendo um pouco abaixo, eu vou comprar mais ações com esse dividendo. O fundo de investimento que vendeu, ele estava vendo uma curva de juros, alguma rentabilidade de oportunidade, e ele nunca zera, nunca desfaz a carteira dele de ações. Ele só ajusta o volume. Ele ajusta um pedaço da carteira. Então, a gente tende no psicológico a ser influenciado pela queda. E aí a gente vem. E é natural, né? O cara só compra de volta quando está subindo. Quando está subindo. A euforia, né? Que a gente chama de euforia. Vou dar um exemplo pessoal, assim, da questão como você falou, da cotação, né? Que o ponto até usou bem. Imagina assim, a gente sempre frisa que a gente está comprando uma ação, a gente está comprando um bem. Um pedaço de um bem que é uma fração mínima de uma empresa. Vamos trazer isso para o mundo real. Quando eu compro um carro. Perfeito. Comprei um carrinho lá, o mais popular hoje, R$90 mil. Comprei. Então aquele bem é meu e eu paguei R$90 mil. Eu posso passar daqui 3 meses, o meu bem, assim, eu vou lá na tabela FIPE, né, que é a referência do mercado, está custando R$87.500.
É a mesma coisa, eu estou olhando o preço do carro e a cotação dele no momento. É a mesma coisa, eu comprei uma ação a 40, eu posso ter uma flutuação de mercado, ela está custando 38. Eu estou perdendo dinheiro? Não. A gente só perde dinheiro, que a gente gosta de fazer muito bem, quando você executa bem. É aquele momento, por isso que eu falo, quanto mais longo prazo, você tem menos problema com essas flutuações. E você aproveitar momentos de comprar mais barato. Então olha a tabela FIP lá, está 87.500. Poxa, eu estou perdendo dinheiro porque eu pus 90 mil naquele carro. O bem está comigo, eu estou dirigindo o carro. Se eu precisar vender, eu vou perder dinheiro, mas o carro está comigo. Eu não estou perdendo dinheiro. A sua patrimônio financeiro continua igual. Isso. Pode ser que chegue para frente, um parente ou alguém e tal, chegue e fale assim, não, olha, eu quero comprar esse carro por 91 mil reais. Ah, tá bom, tá vendido, vendi o carro. Então, aí sim eu estou realizando um lucro, porque naquele momento estou vendendo o carro para a pessoa. Então, aquela pessoa se submeteu a pagar 90 mil reais e estou embolsando o lucro. Você falou uma coisa que é sensacional, que entra no ponto que a gente teve. Quando você trabalha a boa diversificação do ativo, você equilibra a carteira, você não queima o ativo. Que quer dizer o quê? A maioria das pessoas que eu vi isso na mesa de renda variável, operando ali com os clientes, às vezes o cara ele tira do ativo que ele acha que não paga muito bem, ou às vezes não paga muita rentabilidade, com a expectativa dele ganhar rápido, lembra? E aí ele decide comprar um papel, uma ação. Só que acontece, a gente sabe que a mercado sempre há uma necessidade, uma urgência, e aí o que a maioria das pessoas fazem? Isso já acontece com imóveis, e as ações têm acontecido muito. O cara pega, você falou da oportunidade, você falou do carro, então você estava com o carro do patrimônio, se ele tem uma urgência e aparece o cara de 87, ele vai lá e vende, só que aí ele perde, ele está desesperado. E aí se aparece a oportunidade, o cara não tem, ele vai ter um ganho. Geralmente o que acontece a maioria das vezes, o cara ele acontece uma urgência financeira, ele não tem onde tirar dinheiro, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e vende, e aí para pegar o dinheiro ele pega e diminui. Então o que nós estamos nesse cenário é o equilíbrio, né? Você pegar, entender o seu momento, separa um volume financeiro para isso. Exatamente, não vai pôr todo o seu capital. Aí entra o planejamento financeiro. Quanto que eu vou destinar da minha grana ali? Eu tenho lá meu custo fixo, eu tiro meu custo fixo, tenho lá a parte de lazer, são os teus gatilhos ali de bem-estar. Aí sobrou quanto? Eu vou pôr X em ações. Tem que ter uma parte numa renda fixa, justamente para o emergencial. Para suprir demandas correntes. Isso é a tua especialidade, eu estou aqui chovendo no molhado com um especialista. Mas eu estou dizendo assim, a ação é um dinheiro que ele tem que olhar como uma poupança de longo prazo. Aí fica muito mais fácil ele não sofrer com as oscilações de mercado, ele enxergar as oscilações de mercado como oportunidade e frisar empresas que são lucrativas. E por que existem empresas na bolsa que não são lucrativas? Elas estão com preço bem baixo. Aí você pode pegar um pouquinho do teu capital e falar, olha, essa empresa vale 80 centavos na bolsa. O meu especialista lá na M3 vai falar, essa empresa, o segmento é bom, mudou o CEO, os caras estão crescendo, o segmento está crescendo, é uma oportunidade, mas você põe um capital pequeno. Essas empresas às vezes sobem 1000% em 2 anos. O que sobe 1000% em 2 anos? Ok? Mas eu estou com um outro perfil. Você vai pôr um pedaço, esse sim, você põe um pequeno pedaço ali e bota. Ok? Agora, você comprar uma ação dessas, de linhas de consumo, mas consumo diário ali, energia, combustível, né? Por isso que o especialista você tem um especialista disponível, ele te ajuda a balancear isso, montar a carteira com bons papéis das duas frentes, né? E trazendo para o nosso trabalho assim, na renda variável, eu comecei a ver um pouco mais sobre as opções, né? Entender como que o mercado pode ser utilizado. E eu vi que tem algumas oportunidades de você proteger a carteira. Queria entender um pouquinho melhor como que a gente pode trazer isso no dia a dia, como que a gente pode usar isso a favor de uma construção de uma carteira de longo prazo. Assim.
Acho legal você explicar o que é uma opção primeiro. Isso, vamos voltar um pouquinho aos básicos, né? Porque eu tenho uma opção, ela é um segmento do mercado de renda variável que a gente chama de derivativos. Tá? Derivativos são contratos que são negociados, que eles derivam de alguma coisa, já diz o nome. Então, ou deriva de uma ação, deriva do índice, deriva do dólar, enfim, de tudo isso. E a opção entra nessa. Então, a opção é o seguinte, assim, dando um exemplo muito básico, assim, só para a gente dar uma ilustrada. Vamos supor que eu vou querer comprar uma casa ali na frente. Eu converso com o dono, essa casa aqui custa 400 mil reais. Eu converso com ele e falo, olha, não tenho os 400 mil reais agora, mas eu posso te dar R$1.000 de sinal para você segurar o negócio para mim por um prazo de 30 dias? Aí eu avalio. Se caso passar 30 dias, eu venho e compro a tua casa, você segura o negócio para mim nesse preço. Ou se chegar nos 30 dias e falar, olha, infelizmente eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Então, botando bem entre aspas, tá? A opção, ela te dá como se fosse o sinal da casa e te dá o direito de comprar aquela casa por aquele preço especificado. Tá? E a opção, ela pode ajudar muito nessa questão, tanto da questão do risco das ações, que ela é uma ferramenta que ela pode te proporcionar, aí depois a gente pode entrar mais a fundo nisso num outro tema, ela pode te proporcionar inclusive os dividendos mensais. Pô, mas o que são dividendos mensais? Quando você é titular de uma ação, vamos pensar no mesmo exemplo da casa. O dono da casa, ele vendeu, entre aspas, o direito para aquela pessoa segurar o negócio por R$1.000. Então ele recebeu aqueles R$1.000. Independente se aquela pessoa vai comprar aquela casa ou não vai comprar a casa, certo? Então aquele R$1.000 é dele. Então quando você pensa no mundo das ações, quando você, vamos supor, vamos pegar o mito do exemplo da Petrobras, R$42, né? Uma coisa assim. Então, eu tenho no mercado de derivativos e opções uma opção que eu estou oferecendo uma pessoa, qualquer pessoa, eu falo os players do mercado, né, os agentes do mercado, que eu quero vender essa ação a R$42,50, 50 centavos acima da última cotação, por exemplo. Você quer comprar de mim? Olha, eu estou oferecendo esse título a 40 centavos. Então a pessoa vai, ela se submete, ela compra aquilo lá de você e aquele dinheiro é seu, certo? Então ela pode chegar daqui 30 dias e falar, olha, eu quero as suas ações a R$42,50 ou eu não quero. Independente se ela tem decisão para ela tomar, aquele dinheiro, né, do dono da ação é dela, então aqueles 40 centavos então, ele tem um pouco de propriedade e ele rentabiliza com... Isso. Então, esse dinheiro que entra na conta, até a gente gosta de falar de dividendos mensais, justamente para aquela pessoa que cria uma carteira de ações, ela ajuda tanto na rentabilidade daquelas ações, porque aquele dinheiro entra na sua conta, e ajuda, inclusive, a proteger com algumas né, depende da oscilação de mercado, ela ajuda até a proteger. É um seguro. Porque tem opções de compra, né, que são opções que dá o direito de comprar, e tem opções de venda também, que pode ficar um pouco confuso, mas você também compra o direito de vender a ação. Então, isso é importante você ter um especialista que tem um domínio de ferramentas, né? Sim, não domínio só ferramentas, mas técnicas, né? Porque é esse conhecimento de mercado, porque você consegue enxergar oportunidades e proteger a carteira do seu cliente. Sim, dá pra porque às vezes você coloca o cliente numa carteira de ações, mas se você não tem o know-how, você acaba ou queimando o patrimônio do cara, o cara tem as oscilações, ele fica sempre esperando só aquela rentabilidade no ganho, no dividendo, etc. Mas você tem a expertise, você consegue distribuir, né? Você consegue pegar uma parte do dividendo, você consegue usar as opções para aumentar a carteira do cara. Isso. Você consegue proteger, dar uma proteção para aquela carteira, ele continua em renda variável, mas ele está com um pouco menos exposição daquele ativo. A opção realmente é um seguro que você faz. Tem pessoas que compram uma ação da Petrobras, por exemplo, a R$42. Tá? Quer proteger a carteira, ele vai lá e compra uma put, que a gente chama, né? Que é o direito de vender a 41,5. Então, na verdade, ele embute o preço dessa opção no valor que ele gastou, ele gastou 42, então custou para ele 42,50. É como se ele tivesse feito um seguro. Ele pagou 50 centavos para proteger. Se subir, o papel subiu para R$3, ele vai perder os 50 centavos, vai ganhar na valorização do papel. E se está para sair alguma coisa no planeta aí, está todo mundo com medo.
saiu, Deus me livre, aí uma notícia ruim aí que impactou no planeta. Só veio para A ação veio para R$35. R$35. Aquelas 50 centavos que ele pôs protege toda essa queda de R$5. Porque o papel cai, o valor dele desvaloriza, mas a opção que valia 50 centavos vai para R$4. Aí vamos fazer conta, os R$4 é praticamente a queda do papel. Aí eu posso exercer o direito de vender para alguém, ou eu posso zerar a opção com lucro. Comprei 50 centavos, vendi por R$3,50. E conseguir pegar Exatamente. todas as oportunidades que o papel oferece. Não, e a bolsa, assim, só para a gente fechar, como é fascinante o nosso mercado, você pode fazer operação 100% protegida na carteira do Bovespa inteiro, só olhando dividendos. Você pode comprar as ações da bolsa e vender o índice futuro. Está 100% protegido, o BOVA11, 100% protegido e só olhando dividendos da carteira. Tem papel, tem empresa que vai pagar um pouco a mais, outro pouco a menos, você vai somar, mas o teu capital principal está 100% protegido. E as pessoas não sabem isso, às vezes acham que fora, né? Assim, as ações estão caindo e ele está perdendo dinheiro. Então a gente fechar esse programa de hoje. Cara, como que eles podem encontrar vocês? Como que eles podem ver o trabalho de vocês, acompanhar o trabalho de vocês? Bom, acho que o mais fácil, né, é as redes sociais, né? Nós temos o nosso Instagram, M3.investimentos, tá? Procura a gente lá, o Milton também tem o Instagram, começou o... É Milton_Montanari. Isso. Então encontra a gente lá tem nossos dados, né? Siga-nos, né, no Instagram. E lá pode entrar em contato, a gente vai atender todos com muito carinho, com muita atenção. E vem novidades aí, né? Novidades interessantes. Vai vir bastante coisa boa para nós. Teremos nosso curso de opção, futuramente, né? Então, a gente falou muito da opção, mas a gente vai ter nosso curso, né? Depois entra nas nossas redes para ter mais detalhes, né? A gente vai publicar tudo lá bonitinho e vocês sigam lá. É um mercado fascinante aqui, só para fechar. Com pouco capital você pode investir em opções e fazer operações até de taxa em cima de opções. Guarda aí, isso aí serve para o curso. Nos acompanhe nas redes sociais e maiores informações para o curso aí é só entrar no nosso Instagram. Exatamente. Show. Sem tabu, agradecemos a participação de todos. Siga nas redes sociais, vamos acompanhando, compartilhe o nosso trabalho e vamos disseminar conhecimento a todos e vamos explorar essa bolsa, que tem muita coisa para aprender e explorar nesse mercado, tá bom? Até logo, até a próxima.